preparado ontem já, né? Um estudo sobre a Páscoa, uma palavra, passei ontem à tarde, eu não vi os jovens, fiquei lá meditando, estudando, anotando, né? Eu gosto de um esboço para ter uma direção, começo, meio e fim. Eu cheguei na igreja, fui abrir e eles sumiram. Então, quando eu cliquei em cima, eu tinha salvo tudo com o nome Páscoa. Quando eu cliquei em cima, ele desapareceu. E vamos, na graça do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, né? Como diz o irmão Valmir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Nada foge do controle do Senhor. Êxodo capítulo 12, nós vamos falar sobre a Páscoa nessa noite. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo número 13. Diz a palavra do Senhor, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui. Querido Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo venha ministrar sobre nós com a tua graça, Pai, trazendo entendimento, revelação, Pai, ensinamento, ó Pai, para as nossas vidas, daquilo que o Senhor quer despertar dentro de nós nessa noite, ó Pai, para que nós possamos nos alimentar com a tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, produzir frutos através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor sobre a Páscoa, né? Nós vivemos num tempo onde, infelizmente, aquilo que as festas bíblicas foram transformadas apenas em comércio. Muitas pessoas perderam o significado real do Natal, da Páscoa, e se tornou apenas mais um momento, porque a verdadeira Páscoa dos judeus que nós lemos, aonde havia um cordeiro, foi trocado por um coelho. A verdadeira Páscoa, que representa Jesus Cristo, foi trocada por um ovo. E desse jeito as pessoas vão se esquecendo do real significado da Páscoa, que é a morte, a ressurreição de Jesus, que é o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. O ovo de Páscoa ele foi introduzido como uma forma de tirar Jesus, porque as pessoas não queriam ver um Cristo morto, crucificado, dilacerado em uma cruz, porque para as pessoas o ovo ele representa a vida, porque ele contém a vida em si mesmo. Foi retirado o cordeiro e trazido um coelho, porque o coelho representa a fertilidade
prosperidade. O que as pessoas querem não é um Cristo crucificado, não é sangue, elas querem prosperidade, querem bênção, querem aquilo que é bom. Elas não querem algo que a faça refletir sobre o seu pecado, sobre o seu erro, sobre a vida que muitas vezes estão levando. Então tudo isso foi feito com apenas um propósito: tirar o foco do verdadeiro significado da Páscoa, daquilo que Deus estabeleceu. Nós lemos a primeira Páscoa, mas na verdade a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto, sacrificado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha um plano de salvação para as nossas almas. Porque Deus sabe, talvez se você não sabe ou ainda não entendeu, que nós não temos condições de sermos salvos por nós mesmos, pelas nossas obras, pela nossa, entre aspas, bondade. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que nós somos salvos. Assim como o povo judeu que estava no Egito, qualquer um deles que não passasse o sangue sobre as portas teria morte na sua casa. Não é porque eles eram judeus. O que os salvou não é porque eles eram o povo de Deus, mas era porque havia sangue sobre as suas portas. O que nos salva, irmãos, não é porque nós somos crentes, evangélicos ou como você queira chamar. É pelo sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É por isso que somos salvos. Porque o que nos perdoa não é uma carteirinha de membro, não é um título de pastor, de obreiro. O que nos salva é o sangue do Cordeiro. É Ele que nos purifica de todo o pecado. Se naquele tempo algumas pessoas dissessem: mas eu não acredito, eu não vou passar o sangue, não tem problema. O único problema é que no dia seguinte haveria morte sobre a sua casa, como hoje, irmãos. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não acredito que Jesus vai voltar, eu não acredito em céu, não acredito em inferno, eu acredito que todo mundo vai para o céu. Não tem problema. Só que o dia que o Senhor voltar, talvez haverá tristeza na sua vida, na sua casa. Porque quando Deus estabeleceu, irmãos, Deus não estava preocupado apenas em salvar. As pessoas precisavam agir por fé. Elas precisavam crer naquilo que Deus estava estabelecendo, aquilo que Moisés estava ensinando. A salvação é para quem crê. A salvação é para quem toma posse. A salvação é para quem entende o sacrifício de Jesus e reconhece os seus pecados. Um médico nunca vai conseguir curar alguém que não declara a sua dor, a sua enfermidade. Jesus nunca vai conseguir salvar alguém que não se declara pecador. Alguém que não olhe para si mesmo e diga: eu preciso da misericórdia, eu preciso do sangue, eu preciso da salvação. O que o diabo faz nos dias de hoje, no coração, na mente das pessoas, é fazer com que elas pensem que elas são boas. Não, mas eu sou bom. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Ninguém é bom. A Bíblia diz que ninguém é bom. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo por ser bom. Ninguém é salvo por fazer o bem. Nós somos salvos unicamente pelo sangue de Jesus Cristo. É só Ele que nos salva. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro jeito. Somente o sangue de Jesus. O sacrifício dele por cada um de nós. E isso nós precisamos ter essa consciência. Porque muitas vezes isso se perde com o tempo de igreja. Não, mas eu sou tanto tempo. A gente vai se acostumando, se acomodando e se esquecendo que a cada dia, como Lamentações de Jeremias disse: não foram as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. É por isso que aqui estamos. É porque nós temos um Cristo que morreu por cada um de nós, que entregou a sua vida por cada um de nós. Nós não éramos merecedores. Nós, com as nossas bondades, a qual nós achamos, nós estávamos destinados à condenação eterna. Por isso Cristo morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. No versículo número 3, o texto diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro
for pequeno para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mancha, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Da mesma forma que Deus instituiu, ensinou ao povo, para que o povo escolhesse um macho sem mancha, sem mácula, para que fosse sacrificado. Assim Deus entregou o seu Filho, sem pecado, para morrer por cada um de nós. É muito fácil um pai e uma mãe morrer por um filho. É muito fácil, quem entende isso sabe, é muito fácil. Nós morreríamos pelos nossos filhos. Mas é difícil você dar o seu filho para morrer por alguém, por pecadores que muitas vezes não entendem, não honram, não servem, não adoram. Mas Deus, Ele demonstra o seu amor. Como João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. Muitas vezes nós dizemos o melhor de Deus está por vir. Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma frase feita, porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. O melhor que Deus tinha para nos entregar, Ele já nos entregou naquela cruz para morrer por cada um de nós. Porque por maior que possam ser as bênçãos de Deus, por maior que Deus possa te fazer prosperar, enriquecer, conquistar tudo aquilo que você quer, Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. A salvação só em Jesus Cristo, o melhor que nós temos, Deus já nos entregou, que foi Jesus. Ele fez por nós aquilo que nós não teríamos condições, porque nós já nascemos em pecado. Nós já somos pecadores. E somente um sacrifício perfeito poderia pagar pelos pecados, pelos nossos pecados. Jesus poderia ter desistido, mas Ele não desistiu por mim, por você, porque nós não teríamos condições. Assim, nós muitas vezes ainda é difícil. Assim, muitas vezes ainda são lutas, dificuldades. Imagina sem Jesus. Nós precisamos entender que nós não teríamos condições. Nós precisamos entender, irmãos, que por mais que eu faça, eu não sou merecedor. Não adianta eu pensar, mas eu mereço, Deus me abençoa, eu sou tão bom, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não adulterei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Nós não merecemos. É isso que a Bíblia ensina. Nós não merecemos, é somente por Cristo. Porque a palavra diz que não há um homem que não peque. Aquele que diz que não peca, João já disse que é mentiroso. Nós precisamos reconhecer a cada dia diante de Deus que se não fosse o Cordeiro dele para tirar os nossos pecados, nós não teríamos salvação. E ele diz no versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Eles precisavam pegar esse cordeiro no 10º dia, levar para dentro de casa, conviver com eles até o 14º dia. Ali eles analisavam o cordeiro para ver se não tinha mancha, se não tinha defeitos, se não estava doente. Da mesma forma que quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo, ele ficou 4 dias indo ao templo, sendo examinado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas. E a Bíblia diz que nenhuma culpa foi achada nele. Ele é o Cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi examinado. Ele foi, por muitas vezes, tentado enquanto estava lá, mas sem pecado nenhum. Da mesma forma, isso nos ensina, irmãos, que Deus, Ele espera um sacrifício perfeito. Ele espera uma entrega por inteiro. Um sacrifício perfeito não é fazer tudo certo, porque nós somos pecadores. Mas um sacrifício perfeito é uma entrega sincera diante de Deus. Uma entrega sem reservas.
nós possamos entender que a Páscoa, no dicionário de português, Páscoa ele vai dizer que é passagem, mas no hebraico quer dizer passar por cima, que foi o que aconteceu quando passou a morte, passou por cima. E onde havia sangue não havia morte, mas onde não havia sangue havia morte. O que nos salva não é a nossa bondade, o tempo de igreja, mas é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Interessante que o texto diz que eles deveriam, no versículo 7, tomarão do sangue, pegam ambas as ombreiras, na venda das portas e nas casas em que comerem, eles tinham que passar o sangue. Não adiantava somente sacrificar o cordeiro, comer o cordeiro, era preciso passar o sangue. Não adianta, irmão, simplesmente vir aqui na frente, aceitar, reconhecer Jesus como seu Salvador, mas não passar o sangue, não entender o propósito do sangue de Jesus Cristo. Se eles matassem o cordeiro, mas não passassem o sangue, haveria morte do mesmo jeito. Nós somos responsáveis em passar o sangue do cordeiro sobre as nossas vidas. Nós somos responsáveis de ouvir, de ler, de obedecer, de praticar e buscar mudança na nossa vida. Talvez muitos poderiam dizer, não, mas eu não vou sujar a minha casa com sangue. Nos dias de hoje, muitos dizem, não, mas isso não é para mim. Não, mas isso não é para agora. Não, mas isso não é mais assim. Mas entenda que Deus ele não abre exceção. A sua palavra vai se cumprir, independente de eu gostar, não gostar, aceitar ou não aceitar. Eu uso um exemplo muito simples. Até nós estávamos na quinta aqui conversando, eu esqueci desse exemplo. Nós tínhamos estudo, mas com poucas pessoas vendo, nós fizemos uma roda e ficamos tirando dúvida e conversando. Mas um exemplo muito simples. Se chegasse aqui na cidade um índio lá, um índio de verdade, lá da Amazônia, pegasse seu arco e flecha, assustasse com alguém e desse uma flechada e matasse alguém, e ele chegasse diante da justiça, diante do delegado e dissesse assim, mas eu não sabia que não podia matar, eu não sabia que era errado dar uma flechada nele, o que ia acontecer com ele? O delegado ia dizer, não, então tá bom, vai embora, você não sabia? Não, ele seria preso, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer, porque eu não conhecer não me isenta da lei de Deus. Eu não conhecer a Bíblia não me isenta, e não é uma cobertura, mas eu não sabia que isso era pecado, mas eu não sabia que eu tinha que me arrepender. Isso não vai ser justificativa diante de Deus. A ignorância de ninguém vai salvar ninguém, porque diante de Deus não há ninguém inocente. Mas eu não sabia que isso estava na Bíblia e que tinha que ser feito. A Bíblia está na casa de todo mundo. A responsabilidade de ler, a responsabilidade de passar o sangue é nossa. Ler a Bíblia, irmãos, é passar o sangue. Ler a Bíblia é entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso buscar. Ninguém será salvo pela ignorância. Nós precisamos e temos a responsabilidade. O Senhor sacrificou o cordeiro, mas passar o sangue é nossa responsabilidade. E ele continua dizendo, no versículo 8: e naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães árvores, com ervas amargosas, comerão. Os pães asmos, todo mundo sabe que eram os pães sem fermento. Mas qual era o significado? Porque o fermento daquela época não é como o fermento de hoje que você compra no mercado. O fermento daquela época nada mais era do que quando eles amassavam o pão, eles separavam um pequeno pedaço para que ele fermentasse naturalmente. E quando fossem fazer pão novamente, eles misturavam aquele pedaço fermentado. Então toda a massa fermentada crescia. E mais uma vez eles tiravam um pedaço, separavam, e assim eles iam fazendo. Então, quando o Senhor diz, vocês vão comer pão sem fermento, porque vocês vão sair do Egito, Ele estava dizendo para o povo assim, eu não quero que vocês levem nada do Egito. Assim
Assim como Cristo, quando nos chama, Ele não quer que nós levamos nada desse mundo para uma nova vida com Cristo. Por isso Ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas que passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo: vocês vão sair do Egito e vocês não vão levar esse fermento. Eu não quero que leve esse fermento junto. E quando nós nos convertemos da mesma forma, Jesus está dizendo: eu não quero que você traga aquilo que é velho, aquilo do seu passado, ainda que seja pouco, porque Paulo diz nas suas cartas que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Traduzindo para você entender mais fácil: um pouquinho de pecado vai estragar toda a sua vida com Cristo. Um pouquinho de pecado, um pouquinho da vida passada, um pouquinho daquela vida que nós renunciamos, vai estragar toda a nossa comunhão com Cristo. Jesus está dizendo: você quer sair do Egito e andar comigo? Então abra mão do passado, abra mão do pecado. Porque o salmista diz que um abismo puxa outro abismo. Paulo diz nas suas cartas que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos deixar o velho fermento, nós precisamos deixar o pecado. Nós somos pecadores perdoados por Cristo, vamos continuar pecando, mas não podemos viver no pecado. Esse fermento tem que ser deixado, porque cedo ou tarde ele vai se misturar com a massa e vai fazer crescer. Eles precisavam sair e deixar o fermento era confiar em Deus. Deixarmos o pecado, o passado, por mais difícil que seja, é necessário para uma nova vida com Cristo. Por que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles? Porque eles tinham desejo pelo passado, desejo por aquilo que eles viveram, e isso é um problema na vida do cristão. Nós saímos do mundo, mas temos o desejo de voltar para lá. Temos o desejo daquilo que abrimos mão, daquilo que deixamos. É como muitas vezes eu já vi pessoas dando testemunho do passado, elas têm mais orgulho do que viveram no passado do que aquilo que estão vivendo com Cristo agora. Eu não tenho orgulho do meu passado, por isso eu nem falo dele. Porque eu quero uma nova vida com Cristo, eu quero aquilo que Cristo tem para mim, e não aquilo que passou. Não estou dizendo que é fácil, mas tem determinadas áreas da nossa vida que é difícil deixar o fermento, é difícil deixar um vício, seja ele qual for. É difícil, mas é necessário. Por que Deus está dizendo: vocês vão comer por 7 dias pães sem fermentos? Para nós vencermos o pecado, nós temos que viver sem ele, nós temos que deixar de lado e lutar contra ele. Ele continua dizendo: comereis como ervas amargas. Para quê? Para que eles lembrassem do sofrimento. Até a irmã Carlane falou na quinta-feira sobre a cruz, que para nós a cruz é algo leve, porque nós não tínhamos noção do que era a cruz naquele tempo. Mas quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, para eles a cruz é um lugar de morte, de dor, de angústia, de sofrimento. E nós precisamos entender que Cristo nos tirou de uma vida de pecado, porque essa vida de pecado vai levar a um lugar de sofrimento, de tortura, de angústia. E não é por um dia, por um mês, mas por uma eternidade. Hoje pode ser amargo, irmãos, tem dias que é amargo. Tem dias que você faz o que não quer, mas faz porque precisa fazer. Nem sempre é glorioso, nem sempre é prazeroso. A vida do cristão tem momentos amargos em que você precisa engolir coisas amargas para honrar o nome do Senhor. Você precisa renunciar a coisas doces para honrar o nome do Senhor. Eles precisavam comer aquelas ervas para eles lembrar do que passaram. E nós precisamos enfrentar as dificuldades, a renúncia. Porque se é renúncia, já é porque não é fácil. E entender que a
cristão há momentos amargos, momentos difíceis, momentos de dor, de angústia, mas é necessário, se nós queremos sair desse mundo para um lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se eles quisessem sair do Egito, eles precisavam comer as ervas amargas. Se você quer um lugar de descanso na eternidade com o Senhor, suporte os momentos amargos da sua vida, da sua caminhada, sem desobedecer, sem deixar Jesus. E ele continua dizendo: não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e a fissura, nada dele deixareis até pela manhã. O que o Senhor estava ensinando para nós através disso? Que nós precisamos comer, aceitar o Cordeiro inteiro. Qual é a simbologia do Cordeiro para nós hoje? É Jesus? Sim. Mas o que nós nos alimentamos? Da palavra de Deus. Eles precisavam comer o Cordeiro inteiro. E hoje nós vemos muitas pessoas que elas só querem a picanha de Jesus. Elas não querem os pés, a gordura, não querem a cabeça. Não, isso é ruim, isso eu não quero. Não, isso não precisa mais. Não, isso é Antigo Testamento. Não, mas isso, nós precisamos comer o Cordeiro inteiro. Precisamos comer os textos que falam de prosperidade, de cura, de libertação. Mas precisamos comer os textos que falam de perdão, de renúncia, de entrega. É preciso se alimentar do Cordeiro inteiro. Mas eu não quero, não tem problema, ninguém é obrigado. Mas era um estatuto que Deus deu. Por isso que Jesus, ele diz, dos 2 mandamentos: ama a Deus de toda a tua alma, todo entendimento, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está o Cordeiro inteiro. Por que, irmãos? Se eles não comessem o Cordeiro, por que eles tinham que comer, se alimentar bem? Porque se eles não comessem, eles não teriam força para sair do Egito no dia seguinte. Porque eles eram escravos, eles não comiam bem. Eles precisavam se alimentar para sair do Egito. O que isso nos ensina hoje? Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós não temos forças para sair do mundo. O mundo vai continuar dentro de nós. Nós vamos continuar dentro da igreja, vamos continuar cantando os belos louvores que são cantados, mas o mundo vai continuar dentro de nós. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Ele não diz: conhecereis uma igreja e a igreja te libertará. Ele não diz: recebereis uma oração e a oração te libertará. Mas conhecereis a verdade. Porque quando eu conheço a verdade, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu sei o que eu devo fazer, e eu não sou mais inocente diante de Deus. É preciso comer todo o Cordeiro. É preciso aceitar a palavra de Deus como ela é. Se você não concorda, chega em casa, leia e peça ao Espírito Santo que Ele te dê o entendimento. Mas a palavra de Deus não muda. Há bênçãos, sim, muitas, mas também Ele espera de nós renúncia, mudança, transformação. Isso nós encontramos nos alimentando da palavra do Senhor. Versículo 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer prontos para sair do Egito, trazendo os nossos dízimos. Nós nos preparamos para tudo, menos para sair dessa terra. Nós nos preparamos para tudo que possa acontecer na nossa vida. Nós estamos prontos financeiramente, temos uma reservinha, temos um plano A, plano B, plano C, mas poucas são as pessoas que estão prontas para deixar esse mundo e se encontrar com o Senhor. Ele está dizendo: comam apressadamente, se preparem enquanto há tempo, estejam vestidos, calçados, com o cajado na mão, estejam prontos,
porque vai ser rápido. Isso nos mostra o quanto nós devemos nos preparar para sair dessa terra, porque essa é a certeza que nós temos, que um dia vamos sair. O irmão Valmir chegou e disse: vamos louvar hoje, porque eu não sei se domingo que vem eu estou aqui, né? Mas eu também não sei se eu estou. Não é idade. Não é idade. É o tempo. E é o tempo de nós estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor. É o tempo de nós entendermos que o nosso lugar não é aqui. A mensagem para eles era: o lugar de vocês não é aqui, vocês vão sair, estejam prontos. O nosso lugar não é aqui. Há um lugar, Jesus disse que há um lugar preparado para nós. Se algumas dessas pessoas disserem assim: eu não vou fazer, eu não vou me preparar, na última hora vai dar tempo, na hora que eu ver a movimentação eu começo a arrumar as coisas, não daria tempo. Deus alertou, preparou o povo para sair do Egito, como Deus tem alertado e preparado aqueles que querem ser preparados para sair desse mundo. Esteja pronto, porque o anjo do Senhor pode passar a qualquer momento. E ele continua dizendo: passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem, teus animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir o Egito. O que salvou esse povo não foi o fato de eles serem judeus, o povo escolhido por Deus. O que salvou esse povo foi o sangue do Cordeiro que estava sobre as suas casas. Porque quando o Senhor passou, como muitos dizem, o anjo da morte passou, ele olhava para aquelas casas com sangue, e eu acredito que talvez ele pudesse dizer: nessa casa já morreu alguém por essa família, a sangue, e passado para a próxima. Nessa casa alguém já foi sacrificado por essa família, passado para a próxima. Hoje não é diferente, irmãos. Aonde há o sangue de Jesus, aonde há o sangue de Jesus sobre a vida, sobre a família, a proteção. Não era por merecimento, era pelo sangue. Hoje não é diferente, não é por merecimento, entenda isso. Eu não mereço, você não merece, é pelo sangue, é pelo sacrifício de Jesus, é o único caminho. Entenda isso. Não é nem pela bondade que fizemos, porque a bondade nada mais é do que as obras de um verdadeiro cristão, de alguém que tem Cristo, fazer o bem. Fazer pelo sangue. Aonde não houver sangue, haverá morte, haverá tristeza. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam fazer o quê? Reconhecer, obedecer e praticar aquilo que Moisés estava instruindo. Não é diferente hoje. Não basta ouvir, é preciso obedecer. Por isso Isaías ele diz: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É se nós ouvimos, obedecemos e praticamos. A salvação, ela não é comprada por tabela, por parente, por pai, por mãe. A salvação, ela é individual. A salvação, ela não é conquistada no dia que eu apenas levantei a mão e aceitei Jesus como meu Salvador e depois eu vou viver como eu quiser. Não, é como Ele quer. Jesus não morreu naquela cruz para nos dar uma boa vida, Ele morreu naquela cruz para que nós entregássemos a nossa vida a Ele. Enquanto eu não entender que eu preciso entregar minha vida a Ele, eu vou continuar buscando por aquilo que Ele pode oferecer.
Muitas vezes eu vou alcançar aquilo que eu quero, mas não aquilo que eu preciso. Porque só é salvo aquele que reconhece que precisa da misericórdia, aquele que reconhece que é um pecador. Cuidado para não se tornar um religioso. Cuidado para não se tornar um fariseu dos tempos modernos, de apontar, de julgar, de se achar santo demais, bom demais, porque os pecadores se curvavam diante de Jesus e os fariseus queriam matar Jesus. Nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos da misericórdia dele, o quanto nós somos falhos e pecadores, para que o sangue dele esteja sobre as nossas vidas. Aceitar Jesus, andar com Jesus é todo dia, não é uma vez só. Entregando todos os dias a nossa vida, dizendo: Jesus, cuida do meu dia, cuida da minha casa, cuida da minha saúde, cuida da minha família, me guia por onde o Senhor desejar. Que nesse dia eu possa fazer diferença na vida de alguém, que nesse dia eu possa manifestar a tua presença na vida de alguém, que as pessoas possam ver em nós o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Abra mão do fermento, abra mão do pecado, abra mão daquilo que vai te tirar da presença de Deus. Obedeça, irmãos, isso é muito particular de cada um. Obedeça aquilo que o Espírito Santo fala contigo, aquilo que Ele tem pedido para você. Obedeça, faça, porque isso pode estar bloqueando uma bênção sobre a sua vida, ou também pode estar bloqueando a sua salvação. Obedeça o Espírito Santo. Passe o sangue sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jesus, quando Ele instituiu a Santa Ceia, diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele é o Cordeiro, é o sangue dele. Que nós possamos, irmãos, entender, não só hoje porque é Páscoa, mas a cada dia, que se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o amor do Senhor por nós, nós não estaríamos aqui. Que você possa, que nós possamos nos preparar, porque nós sabemos o dia da partida, não sabemos que hora ou onde vai passar, mas sabemos que Ele vai. Esteja pronto para se encontrar com o Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite.